Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam aproveitando os seus estudos aqui, juntamente comigo. Se é a sua primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e curtir, porque isso ajuda bastante o crescimento do canal. Hoje nós estamos aqui no capítulo 44 de Gênesis, onde José vai armar para seus irmãos. Eles também não armaram para ele, pois ele aqui vai dar um susto bem grande neles. Aconteceu que eles encheram o saco de mantimento e o José dá uma ordem para os seus servos. E ele fala assim: coloca um copo, aquele copo que eu bebo, você vai colocar dentro do saco do Benjamim. E assim, depois eu vou despedi-los. E eles foram pelo caminho, levantaram-se pela manhã, vindo à luz, e foram embora com seus jumentos. Dali a pouco, veio atrás deles o servo, dizendo: o que vocês fizeram para o meu senhor? Vocês roubaram o copo dele? Vocês pegaram o que é dele? E eles tratou vocês tão bem? E eles assustados, né? Ele diz: por que nós faríamos isso? Nós tornamos a trazer o dinheiro que estava dentro do saco de volta. Por que agora nós roubaríamos? Aquele que for pego com o copo do seu senhor e o dinheiro, que ele seja castigado. Nós seremos escravos caso esse copo seja achado. E o que ele fez? Abriu todos aqueles sacos e começou do maior até o mais novo, que era o Benjamim, e achou o copo no saco de mantimentos do Benjamim. E aí eles ficaram apavorados, eles rasgaram seus vestidos e tornaram a cidade para falar com o José, que até então eles não sabem quem é o José, né? Judá veio com seus irmãos à casa de José e eles se posicionaram diante dele em terra, de novo, conforme o sonho. Eles abaixaram e eles disse: José, que isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Como assim que vocês me roubaram? Aí Judá diz: não, pelo amor de Deus, nós não fizemos isso. Deus achou iniquidade entre nós no meio dos teus servos. Longe de mim que eu faça tal coisa. O varão em cuja mão esse copo foi achado, aquele será seu servo, porém vós subi em paz para o vosso pai. Ele falou: e todos eles concordaram em ficar lá como servos do faraó, mas ele falou: não, eu só quero aquele cujo copo foi achado. E ele disse: foi bem no do Benjamim. E então o Judá chegou até ele desesperado e disse: por favor, eu preciso falar uma coisa para o Senhor, que a sua ira não se acenda contra nós, mas acontece que nós viemos para cá e meu pai pediu muito para que o Benjamim não viesse. Por quê? Porque o Benjamim é o filho mais novo, é o filho da velhice dele. Ele tem paixão por esse menino. E ele, o nosso irmão, que ele tanto amava, ele já perdeu. Ele já perdeu. E agora, se nós chegarmos até lá sem o nosso irmão Benjamim, o meu pai certamente não vai resistir. O meu pai vai morrer. Porque ele já perdeu um filho, o José, e agora, se ele perder também o Benjamim, que tanto ele ama, e ele pediu tanto para que nós não o trouxéssemos. E eu jurei ao meu pai que eu traria o Benjamim de volta. Então ele diz assim: eu sou teu servo e agora eu vou ser fiador do meu irmão. Eu vou ficar aqui no lugar do meu irmão. Porque como que eu vou subir até meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai? Como será que José vai agora, diante desse pedido de Judá se oferecendo para ficar no lugar do irmão, para que ele não voltasse até o pai, sem aquele irmão, sem o Benjamim, que o pai pediu tanto, falou: eu já perdi um filho que eu amava, agora eu vou perder o outro também. Não leve o Benjamim. E o Judá insistiu, falou: não, eu prometo que eu vou trazer o Benjamim de volta. E agora a situação era de que o Benjamim iria ficar lá, preso no Egito, e eles teriam que retornar até a casa do pai com essa notícia, por causa, é claro, do que o José tinha armado para eles. Na verdade, a tentativa do José aqui,
Ele já tinha tudo planejado. E o que parecia ser tão terrível, o que ele estava fazendo, era na verdade um plano, porque ele era bem minucioso, muito bem arquitetado de salvação para toda a família. Como Jesus teve que ir até as últimas consequências e aquilo que parecia ser tão terrível, uma morte tão terrível na cruz, serviu na verdade para nos libertar, serviu na verdade para nos salvar, aqui também todo esse mal pelo qual os filhos de Isaac estão passando, os irmãos de José estão sendo submetidos, nada mais era do que um plano de José para resgatá-los, para tirá-los daquela situação de fome que estava lá na terra deles e trazê-los para viver com todo conforto no Egito. Era essa a intenção de José. E agora, diante desse questionamento de Judá se oferecendo para ficar no lugar do irmão Benjamim, porque foi no saco dele que tinha se achado o copo do José, ele se oferecendo para ficar no lugar do irmão, para que o pai não morresse. Na próxima nós vamos ver o que vai acontecer, como José vai reagir diante dessa fala, desse comportamento nobre do irmão Judá, ficando no lugar do outro irmão, para poder não chegar até o pai sem ele, sem o Benjamim. Um abraço em Cristo Jesus, que você pense nas atitudes do José, o que você faria diante dessa situação tão delicada que eles se encontravam, mas que o Senhor já tinha o controle nas mãos de tudo que ele iria fazer. O Senhor já sabia tudo que ele iria fazer, porque ele tinha interesse na continuidade daquele povo. Ele não permitiria que eles morressem. Então, se você está assim, numa situação, uma sinuca de bico, que você não sabe para que lado correr, saiba que o Senhor tem respostas. Saiba que o Senhor tem uma solução para todos os problemas. Não existe solução que o Senhor não tenha, porque até para a morte Ele já deu uma solução. Nós não passaremos mais, não conheceremos. A morte foi vencida pelo Senhor na cruz do Calvário e nós venceremos com Ele. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente vai aqui para o capítulo 45 desse livro maravilhoso de Gênesis. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Não esquece de deixar o seu like.